A gente sempre pensa que grandes descobertas científicas acontecem em laboratórios chiques, com equipamentos de última geração. Mas algumas das descobertas mais incríveis foram feitas por entusiastas amadores, movidos pela pura curiosidade e sede de conhecimento. Eles olharam para o mesmo universo, fizeram perguntas e mudaram nossa compreensão do cosmos e de nós mesmos. Vamos mergulhar no mundo fascinante da ciência amadora e conhecer algumas pessoas incríveis que ousaram explorar o desconhecido. Nossa primeira história nos leva de volta ao século XVIII, uma época em que a música clássica enchia salas de concerto e telescópios eram a última moda em tecnologia. Conheça Wilhelm Herschel, um músico alemão fascinado pelo céu noturno. Herschel não se contentava em apenas ouvir música bonita, ele queria explorar a música das esferas. Ele dedicou suas noites a construir seus próprios telescópios, criando instrumentos muito mais poderosos do que qualquer outro disponível na época. Em 1781, enquanto observava o céu noturno, Herschel se deparou com um objeto celeste que não se comportava como as estrelas ao seu redor. Ele se movia de forma diferente, e sua órbita desafiava as previsões para qualquer estrela conhecida. O que Herschel havia encontrado era um planeta. Um planeta além de Saturno, um planeta que ninguém sabia que existia. Esta foi a primeira vez na história registrada que um novo planeta foi descoberto e adicionado ao nosso sistema solar. Herschel, com sua paixão pelo cosmos e sua dedicação em construir telescópios incríveis, expandiu nossa compreensão do sistema solar da noite para o dia. Ele chamou sua descoberta de Urano, em homenagem ao deus grego do céu, consolidando seu lugar na história da astronomia. Movido por uma curiosidade insaciável, ele continuou a explorar os céus, fazendo descobertas inovadoras. Ele catalogou centenas de estrelas duplas, provando que a gravidade existia além do nosso próprio sistema solar. Ele observou nebulosas e teorizou que elas eram sistemas estelares distantes em formação. Herschel descobriu a radiação infravermelha usando um simples prisma e um termômetro, provando que há muito mais no universo do que aparenta. A vida de Herschel é uma prova do poder da curiosidade e do potencial ilimitado quando a paixão se junta à dedicação. Ele não era apenas um astrônomo, ele era um músico, um artesão, um verdadeiro homem da Renascença que nos ajudou a ver o universo sob uma nova luz. Nosso próximo pioneiro nos leva da imensidão do espaço para o mundo microscópico dentro de nossos próprios corpos. Félix Derrel, um bacteriologista franco-canadense, fez uma descoberta que tinha o potencial de revolucionar a medicina: bacteriófagos, vírus que infectam e matam bactérias. Isso aconteceu numa época em que as doenças infecciosas eram desenfreadas, e os antibióticos ainda eram um sonho distante. A jornada de Derrel começou no início do século XX, uma época em que o mundo estava lutando contra infecções bacterianas mortais como disenteria e febre tifoide. Trabalhando no Instituto Pasteur, Derrel ficou fascinado pelo mundo invisível dos micróbios. Ele ficou particularmente intrigado com um fenômeno estranho. Às vezes, as culturas de bactérias simplesmente se dissolviam, como se atacadas por uma força invisível. Derrel suspeitava que essa força misteriosa poderia ser a chave para combater infecções bacterianas. Em 1917, ele identificou entidades minúsculas, menores que bactérias, responsáveis por destruir colônias de bactérias. Ele os chamou de bacteriófagos, literalmente comedores de bactérias. Numa época em que as bactérias eram consideradas a maior ameaça, Derrel havia descoberto seu inimigo natural, um vírus que poderia infectá-las e matá-las com notável especificidade. Ele conduziu os primeiros ensaios clínicos bem-sucedidos da terapia com fagos, tratando pacientes que sofriam de disenteria com resultados surpreendentes. Suas descobertas abriram caminho para uma abordagem completamente nova no combate às infecções bacterianas, que aproveitava o poder da própria natureza. Embora a descoberta dos antibióticos tenha ofuscado a terapia com fagos, o trabalho de Derrel lançou as bases para um campo que está passando por um ressurgimento hoje. À medida que enfrentamos a crescente ameaça da resistência aos antibióticos,
A terapia com fagos está mais uma vez sendo explorada como uma arma em potencial em nossa luta contra infecções bacterianas mortais. O trabalho de Derrel nos lembra do poder da curiosidade e do potencial para descobertas inovadoras em lugares inesperados. Guy Stewart Callendar, o pioneiro do efeito estufa. Nosso próximo pioneiro nos leva do mundo microscópico para o palco global. Guy Stewart Callendar, um engenheiro britânico e meteorologista amador, fez uma previsão assustadora na década de 1930. Ele alertou o mundo sobre o potencial das atividades humanas para aquecer o planeta. Isso foi décadas antes de a mudança climática se tornar uma preocupação generalizada. Callendar, movido por uma profunda curiosidade sobre o mundo natural, coletou e analisou meticulosamente dados meteorológicos de todo o mundo. Ele notou uma clara correlação entre o aumento dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera e o aumento das temperaturas globais. Ele teorizou que esse aumento de CO2 era em grande parte devido às atividades humanas, particularmente à queima de combustíveis fósseis como carvão e petróleo. Lembre-se, esta foi uma época em que a Revolução Industrial estava a todo vapor e fábricas e usinas de energia estavam lançando enormes quantidades de CO2 na atmosfera. As descobertas de Callendar foram recebidas com ceticismo por muitos na comunidade científica. A ideia de que os humanos poderiam alterar algo tão vasto e complexo quanto o clima da Terra parecia absurda na época, mas Callendar não se intimidou. Ele continuou a refinar seus cálculos, analisando meticulosamente os dados e publicando suas descobertas em revistas científicas. Ele argumentou que mesmo pequenas mudanças na temperatura da Terra poderiam ter consequências significativas, desde o aumento do nível do mar até eventos climáticos mais extremos. Embora seus avisos tenham sido amplamente ignorados na época, o trabalho de Callendar lançou as bases para nossa compreensão moderna da mudança climática. Ele foi um dos primeiros cientistas a conectar os pontos entre as atividades humanas, o aumento dos níveis de CO2 e o aquecimento global. Sua pesquisa meticulosa e dedicação inabalável à compreensão do clima da Terra abriram caminho para gerações de cientistas que viriam a confirmar suas descobertas. Jane Goodall, a defensora dos chimpanzés. Nossa próxima parada nos leva às profundezas da floresta tropical africana, onde Jane Goodall mudou nossa compreensão dos chimpanzés. A jornada de Goodall é uma prova de observação, empatia e da interconexão de todos os seres vivos. Seu fascínio por animais começou na infância, alimentado por livros como Tarzan e Dr. Dolittle. Ao contrário dos personagens fictícios, Goodall ansiava por experimentar o mundo natural em primeira mão. Em 1960, aos 26 anos, ela viajou para o Parque Nacional de Gombe Stream, na Tanzânia, para estudar chimpanzés. Sua abordagem foi pouco convencional. Ela mergulhou no mundo deles, conquistando sua confiança. Ela nomeou cada chimpanzé, reconhecendo sua individualidade, desafiando as normas científicas. Goodall os observou usando ferramentas, um comportamento que se pensava ser exclusivo dos humanos. Ela documentou suas complexas estruturas sociais e capacidade de empatia. O trabalho de Goodall quebrou a crença de que os humanos eram a única espécie com emoções complexas. Ela mostrou ao mundo que a linha entre humanos e outros primatas não era clara. Sua pesquisa desafiou nossa definição do que significa ser humano. O legado de Goodall vai além de suas descobertas. Ela se tornou uma incansável defensora da conservação, protegendo os chimpanzés e seus habitats. Sua mensagem de esperança e crença no poder individual continua a inspirar gerações. Henrietta Swan Leavitt, revelando a régua do universo. Nossa jornada final nos leva de volta ao reino da astronomia, onde uma jovem chamada Henrietta Swan Leavitt fez uma descoberta que nos permitiria, literalmente, medir o universo. Imagine o início do século XX, uma época em que a Via Láctea era considerada o universo inteiro, e as vastas distâncias para outras galáxias permaneciam um mistério completo. Leavitt, trabalhando como computadora no observatório da Universidade de Harvard, passou incontáveis horas analisando meticulosamente placas fotográficas do céu noturno. Essas placas
capturando a fraca luz de estrelas distantes, guardavam segredos que revelariam a verdadeira escala do universo. A tarefa de Leavitt era estudar um tipo particular de estrela, conhecido como variável Cefeida. Essas estrelas pulsam, seu brilho aumentando e diminuindo em um período regular. Ao estudar essas estrelas meticulosamente, ela notou uma relação notável. Quanto mais brilhante a Cefeida, maior seu período de pulsação. Isso não foi apenas uma observação interessante. Foi uma descoberta fundamental. Leavitt percebeu que essa relação período-luminosidade poderia ser usada como uma régua cósmica. Ao medir o período de pulsação de uma variável Cefeida, os astrônomos poderiam determinar seu brilho intrínseco. E comparando esse brilho intrínseco com seu brilho aparente visto da Terra, eles poderiam calcular sua distância com notável precisão. A descoberta de Leavitt forneceu aos astrônomos a ferramenta de que precisavam para medir as vastas distâncias entre as estrelas, e mais importante, as distâncias para outras galáxias. Foi seu trabalho que permitiu a Edwin Hubble, apenas alguns anos depois, provar que a nebulosa de Andrômeda não era uma nuvem de gás dentro de nossa própria galáxia, mas uma galáxia totalmente separada, a milhões de anos-luz de distância. Henrietta Swan Leavitt, uma mulher que nem tinha permissão para operar um telescópio na época, fez uma descoberta que revolucionou nossa compreensão do nosso lugar no universo.